Estudo do livro de Apocalipse. No último áudio eu havia parado sobre as bodas do Cordeiro e aqueles que foram chamados a essa ceia. E eu comentava sobre os santos do Velho Testamento, todos os salvos do Velho Testamento, tanto judeus como gentios, e os gentios é o não judeu, até João Batista. Depois, esses convidados à ceia, chamados à ceia, ao meu ver, entrariam os judeus do período da tribulação, os salvos que permaneceram vivos nesse período, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, o seu testemunho no período da grande tribulação, e ao meu ver, os mártires que ainda não ressuscitaram, mas que vão ressuscitar e vão ser julgados, vão ressuscitar. Eles, no meu parecer, são chamados a ceias. Eles não fazem parte da noiva, da igreja. Nós vamos passar agora para a parte mais esperada do livro de Apocalipse. Ou quem sabe para o evento mais esperado de todas as Escrituras, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai descer do céu e os seus exércitos com ele. Então, esse é o evento mais esperado de todas as Escrituras. E aqui no livro de Apocalipse, algumas vezes nós poderíamos já notar o fim, ó, o Senhor reina, o Senhor está reinando, a ceifa que também faz parte do fim. Então, em vários momentos, se deu um vislumbre do final. Mas agora, aqui nesse capítulo 19, a partir do versículo 11, nós vamos ver o céu aberto e o nosso amado Senhor Jesus Cristo retornando à terra para juízo. Diz, que eu já estudei, que existem 330 profecias no Velho Testamento sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 330. Eu não contei uma por uma, mas eu li isso. Diz que 109 profecias se cumpriram na primeira vinda. E 221 profecias vão se cumprir nesse momento da segunda vinda. Então, para que tu entenda, se nós estivéssemos vivendo no período do Velho Testamento, nós também não íamos entender. Porque quando os profetas eles escreviam acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eles nunca fizeram distinção entre a primeira e a segunda vinda. Então, se tinha entendimento que tudo ia acontecer de uma maneira só, de uma forma única. Então, quem sabe ninguém conseguiu vislumbrar ou ter a ideia de que primeiro tinha uma vinda do servo sofredor, daquele que tinha que morrer, e ele venceria, pagaria o preço, ele seria o Cordeiro de Deus. O rei, ele vem e ele morre pelos seus súditos. E ele volta ao céu, glorificado, cheio de honra, cheio de glória. E aí ele vai preparar um lugar para uma igreja que ele levanta no seu nome, que ele cria no seu nome. E ele vai preparar lugar para essa noiva e ele vai ter um segundo retorno. Então você crê que ninguém entendia isso aí. Então 109 profecias se cumpriram. Eu, esses dias, de cabeça, comecei a me lembrar, assim, tentar ver quantas eu lembrava.
E eu lembrei de mais de 10 profecias que se cumpriram. De 10 a 20, mais ou menos, eu recordei de coisas que eu sei que se cumpriram. Mas diz que são 109 profecias que se cumpriram na sua primeira vinda. E agora aqui nós temos um evento que vai culminar com toda a história da humanidade, que é a segunda volta. A segunda vinda e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em presença física. E aqui tem outro detalhe que a gente tem que entender. Essa segunda vinda de Jesus, ela se dá em duas partes, e aí muitas vezes tem confusão. No primeiro ele aparece para a sua igreja, nos céus, e aí nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Então essa é uma primeira fase da vinda do nosso Senhor, da segunda vinda. Está escrito em 1 Tessalonicenses, depois tu pode conferir, 4, no capítulo 4, no verso 16 e 17. E aí vai falar sobre o arrebatamento, os arrebatados, a se encontrar com o Senhor nos ares, e vamos estar sempre com o Senhor. Então esse é o momento que nós estamos esperando, estamos aguardando agora o rapto da igreja. É esse o evento que se espera. É quando Cristo vem e ele aparece nos céus e ele toma a sua noiva e ele leva para estar sempre com ele. E aí vai ser aquela parte da boda e do casamento judeu que eu comentei no outro áudio. É a apresentação, ele vai levar a sua noiva consigo para a casa do Pai. E aí vai apresentar os santos anjos, a noiva glorificada. Então essa é a primeira fase da segunda vinda. Agora nós chegamos à segunda fase dessa segunda vinda de Cristo, que é o retorno de Cristo. Diz assim no verso 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está o ápice das Escrituras, aqui está o ponto culminante da palavra de Deus. O céu se abre. No início do livro de Apocalipse, João ele vê uma porta aberta no céu. Era uma porta aberta. E ele vai subir. Agora, João ele vê o céu aberto, o céu se abre. Pelo resplendor da glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aí aparece um cavalo branco. O cavalo branco, João entende sobre o cavalo branco porque era a montaria de um imperador ou um general vencedor, um vitorioso. Quando se vinha de uma jornada militar vitoriosa, o imperador ou o general vencedor, ele montava um cavalo branco. E João já vê que aqui está vindo um vitorioso, um vencedor. Sobre esse cavalo branco estava sentado um que se chama Fiel e Verdadeiro. Fiel porque ele cumpre a sua palavra, porque ele zela pela sua palavra.
E o que ele disse, ele cumpre. Cada palavra. Jesus disse que nem um tio, nem uma pontinha da lei ia deixar de se cumprir. Nada. Tudo vai se cumprir. Tudo que está escrito a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo vai se cumprir. Ele é fiel e tudo, e todas as coisas que ele prometeu, ele vai cumprir. Não vai deixar nada ao acaso. Ele é fiel. Ele é fiel. É maravilhoso. É fiel. O que ele falou, ele vai cumprir. E ele é verdadeiro. Não tem engano nele. Ele não está enganando ninguém. Ele não enganou a igreja e nem enganou os ímpios, aqueles que viveram em contrariedade para com Deus. Eu já falei em outro áudio, impiedade do grego é azebeia, que seria oposição a Deus e aos seus princípios, contrariedade à sua palavra. Viver como eu quero, como se Deus não existisse, e como que eu faço um padrão. Eu não aceito o padrão de Deus, ou eu quero que o meu padrão esteja acima do padrão de Deus, e eu não me submeto ao padrão de Deus. Então isso é impiedade. É o homem não se submeter, não querer se colocar debaixo da palavra, e ele faz do seu jeito, da sua maneira. Isso é impiedade. É não querer se submeter à palavra de Deus. Então ele vai cumprir. Ele não está enganando ninguém. O que está prometido para aqueles que não correram e que não amaram o Senhor Jesus Cristo e não quiseram que ele reinasse sobre eles, é a morte. Então ninguém aqui está enganado, ninguém aqui está no conto da carochinha, eu não sabia, não. É claro, é verdadeiro, ele é honesto, ele disse o que ia fazer e ele vai fazer. E não vai ter aquela história que chegou, não, agora ele não vai fazer porque ele ficou com pena, agora ele ficou olhando, não. Ele teve todo o tempo misericórdia, ele derramou a ira com misericórdia, chamou o homem a arrependimento, mas ele julga e peleja com justiça. E se ele não julgar os pecadores, e se ele não julgar os seus adversários que o afrontaram, que blasfemaram, que se levantaram contra ele, aí não é justo. Se ele não julgar aqueles que mataram, que derramaram o sangue dos profetas, dos santos, não vai ser justo. Então ele já apresentou misericórdia. E o homem não quis a misericórdia. Ele já apresentou graça, o homem não quer a graça, o homem quer seguir o seu caminho sem Deus. E agora eles vão conhecer o que é fiel e verdadeiro. Os seus olhos eram como chama de fogo. E aqui é juízo. Olhos de fogo, nada passa desapercebido. Com o seu olhar ele traz tudo à luz. Ele purifica tudo. No Velho Testamento tu vai encontrar muitas vezes quando Israel pelejava e as coisas que ele tomava por despojo na guerra. O que era de metal, o que podia passar pelo fogo, tinha que ser passado pelo fogo para purificar e separar o puro do impuro. Então esses olhos de fogo vai separar o puro do impuro. O ouro, ele é colocado no fogo, e aí as impurezas, conforme o fogo vai abrasando e vai aumentando, e vai trabalhando aquele ouro, o que é puro vai separando do impuro. Não vai haver mescla mais. Então esses olhos de chama de fogo vai fazendo a separação, e vai haver separação. Se diz que em Mateus 25 tu vai encontrar, ele vai colocar uns à sua direita, e ele vai fazer separação.
uns para a direita e outros para a esquerda. E aqueles que estiverem na esquerda do Senhor vão se quebrar, vão estar mal. Quando eu trabalhava e era costume, quando alguém se dava mal com o chefe, com o comandante, se dizia ele caiu para a esquerda. Ele foi para a esquerda do comandante, ele está na esquerda. E estar na esquerda era um perigo, tu tinha que ter cuidado dia e noite. Porque tu caía na desgraça. Quando tu caía na esquerda de alguém que estava acima de ti, que tinha autoridade sobre o teu trabalho, sobre a tua pessoa, tu tinha que viver te cuidando dia e noite. Então, Jesus vai colocar uns vão ficar à sua esquerda e outros à direita. Tu vai encontrar isso no julgamento das nações, no capítulo 25 do livro de Mateus. Esses olhos vão fazer separação entre o puro e o impuro. Sobre a sua cabeça tem muitos diademas. Diademas eu já falei, são coroas de realeza. Se diz que o rei do Egito, Ptolomeu IV, ele sai do Egito e ele vence uma batalha em Antioquia, na Ásia. E ele volta para o Egito como vencedor e ele traz duas diademas sobre a sua cabeça. Uma representando o Egito e o outro representando a sua supremacia sobre aquela região na Ásia. Então aqui vai demonstrar e denotar a sua supremacia sobre todos os reinos da terra. Ele tem muitos diademas. Ele é o rei dos reis. Ele tem um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Nós vemos vários nomes aqui. Temos fiel e verdadeiro, palavra de Deus. E ainda tem rei dos reis e senhor dos senhores. Mas se fala de um nome que ninguém sabe, senão só ele mesmo. Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E esse nome vai estar sobre a nossa vida. Porque uma coisa que se recebe dentro do matrimônio, a esposa recebe o nome do esposo. Pelo menos isso era uma tradição. Nós vamos ser chamados pelo nome do Cordeiro. É assim que acontece. O esposo, ele entrega à esposa o seu nome. E nós vamos ter esse novo nome, que é o nome de Cristo sobre a nossa vida. Ele está vestido com uma veste tingida em sangue. E aqui é interessante, por que ele tem essa veste tingida em sangue? E nós vamos ter uma explicação no livro de Isaías, no capítulo 63 de Isaías. Vai explicar essa veste tingida em sangue. Se tu lê Isaías 63, no versículo 2, diz assim: por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? E aí a resposta: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, essa face
do nosso amado Senhor Jesus Cristo é escondida. Até mesmo na igreja, em muitos pontos, não se comenta, porque não é legal. Não é legal dizer que o nosso Deus, Ele é o Deus da vingança, Ele é um Deus que se ira. Não pega bem falar isso na igreja. Dizer que nós temos um Deus irado e um Deus que é um Deus que vai dar vingança, não pega bem. Então, nós na igreja fazemos questão de dizer que é um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus santo, um Deus que ama todo mundo, um Deus que quer salvar e que quer libertar e que sempre vai ter misericórdia, sempre vai ter misericórdia. E tudo isso é verdade. Mas agora, não se confronta o pecador, que ele está nas mãos de um Deus irado, que ele vai se quebrar, que ele vai pisar sobre esse lagar e vai saltar sangue para tudo que é lado. Então é uma face de Cristo que se mostra. E não é errado. Todas as religiões gostam desse Jesus, o profeta do amor, o Jesus que só fala coisas boas. Hoje de manhã eu escutei uma palavra tão maravilhosa. Agora, como que uma pessoa que não crê no nosso amado Senhor Jesus Cristo pode estar tranquilo? E pode estar recebendo uma palavra de tranquilidade se ele está perdido? Então é incrível, eu acho incrível isso, como um perdido, alguém que não está escondido em Cristo, não recebe uma palavra de conforto se ele está indo para o inferno. É como dizer assim, a casa está pegando fogo, tu diz, não, as flores são tão bonitas no jardim, é uma alienação. É ser um alienado. A casa pegando fogo, destruindo tudo, quem está dentro perigando morrer, incendiado, e aí você para e você diz, como as flores são bonitas no jardim, que maravilha. A primavera chegou e as flores começaram a brotar. Então não se pode fazer um canto desse a um pecador perdido. É interessante, mas é isso que na maioria das vezes nós fazemos. Eu lia o Evangelho de João e às vezes a gente não quer ser, não quer pegar mal com ninguém, não quer ficar de mal com ninguém, mas eu lia João 3,36 e diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, como você dá uma palavra de conforto, de maravilha para alguém que não crê em Jesus? Se a ira de Deus está sobre ele, e é terrível. Então o pecador tem que ser confrontado com o seu pecado, ele não pode ser mimado. É como o médico chegar e o cidadão adquiriu, está caminhando para um sistema de câncer, para um problema terrível na vida dele, por um vício, por um mau costume. E ele disse, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, pode seguir, vai dar tudo certo. E não chega a dizer assim, ou tu para ou tu morre. Se tu quer morrer, tu segue nesse teu estilo de vida, agora tu vai morrer, eu não posso te mentir. Agora ele pode chegar ali e olhar todos os exames, não, ele vai morrer. Tá tudo bem, segue aí tranquilo. Todo mundo vai morrer um dia, não adianta. Então existem umas coisas que não dá para entender. Um homem pecador que não tem Cristo e não crê em Cristo, ele está com a ira de Deus sobre ele, mas não é legal dizer. É melhor dizer que Deus ama ele, que Deus quer salvar, que está tudo tranquilo, que a hora que ele quiser ele volte para Deus. Não, a ira de Deus está sobre ele. E ele vai morrer.
E ele precisa correr para Cristo, amanhã pode ser tarde. Então, são as mensagens que não são legais, que ninguém quer dizer. Ninguém gosta de dizer notícia é ruim. Ninguém quer entregar. E eu passei uma situação, eu era mais velho, em idade no meu local de trabalho, e um jovem, chegou a notícia da cidade dele que a mãe tinha morrido. Alguém falou, não, morreu a mãe do fulano. Aí, vai daqui, vai dali. Meu comandante, Machado, tu chama ele aí, tu conversa com ele, fala que aconteceu e ele vai viajar. E aí eu tive a incumbência de dar a má notícia. Aí eu chamei ele e digo, poxa vida, o pai dele não ligou para dizer para ele que a mãe morreu. Vou eu dizer? Eu digo, eu vou chegar e vou falar para eles, olha, aconteceu alguma coisa na tua casa, acho que tem um problema, tu vai para tua casa e aí lá tu vai ver, teu pai vai conversar contigo. E aí tomei essa estratégia, por misericórdia de Deus tomei essa estratégia. E depois que eu tomei essa estratégia, chamei o jovem, conversei, tem algum problema de saúde na tua família, tu vai para casa, tu vai viajar, ele ia fazer uma viagem longa de quase 5, 6 horas. E aí tu chega lá e vê o que está acontecendo. Teu pai deve falar contigo, ligar para ti. Mas nesse meio eu perguntei, quem é que recebeu a notícia? Chama o cara que recebeu, o cidadão que recebeu a notícia para me explicar. E aí ficou uma enrolação. Na realidade, a mãe do rapaz não havia morrido. Veio depois, mais tarde, a falecer, mas não tinha morrido ainda. E alguém pegou no ar e lançou que morreu. E eu ia entrar na boa, já dando a má notícia. E por misericórdia de Deus eu digo, olha, dá alguma coisa, está ruim. Veio a falecer, depois veio a falecer, mas não tinha falecido. E quem sabe eu dava uma notícia terrível no momento impróprio. Eu conto essa história porque o pecador está perdido e está morto. O homem sem Cristo, ele pode ser religioso, mas se ele não crê em Jesus, a ira de Deus está sobre ele e ele vai ser condenado. Mas essa é uma mensagem que ninguém quer contar, que ninguém quer dizer. Diz ainda aqui na palavra de Deus que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E aqui nós vamos entrar no que João escreveu. É o Logos do grego, é o verbo de Deus. É como João, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo no seu evangelho. Se tu lembrar no capítulo 1, quando João vai apresentar ao nosso amado Senhor Jesus Cristo como Deus, ele vai dizer que era o verbo. Ele é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. No princípio, no capítulo 1 de João, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então esse é o verbo de Deus, é o nome pelo qual ele se chama, é palavra de Deus. Diz ainda que seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Bom, esses exércitos dos céus, Judas ele faz um comentário sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, e esse Judas, no livro de Judas comenta, ele fala no livro de Judas, mas ele vai fazer uma alusão a um livro apócrifo, que é um livro de Enoque. Enoque é o 7º depois de Adão. E ele, lá no início, no Gênesis, é o 7º depois, ele profetizou sobre essa vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eis que é vindo o Senhor
com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duas palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, no capítulo 1, verso 14, é um capítulo só. Ele fala sobre Enoque, e Enoque vai fazer essa profecia, o Senhor está vindo. É essa passagem, os seus exércitos, os seus santos vêm com ele. Em cavalos brancos, não era normal que os exércitos seguissem em cavalos brancos, só quem montava o cavalo branco era o imperador ou o general, mas Deus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, vai nos dar o privilégio de termos uma cavalgadura no seu estilo. Cavalos brancos, vestes de linho fino, branco e puro, vestes de vitória. Diz que quando Roma vencia, Roma se vestia de branco. E aqui as nossas vestes não estão manchadas de sangue, porque o Senhor pisou no lagar, ele sozinho. Mas é interessante essa profecia de Judas, porque é a impiedade, é o castigo dos ímpios. E esse é o nosso Deus. Ele vai castigar os ímpios e não vai ter conversa, não vai ter esconderijo, não vai ter refúgio. Zacarias também no capítulo 14, ele fala no versículo 5, quando ele está falando sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos tratar a partir daqui no outro áudio, é quando ele volta e ele vai pelejar contra as nações. E no versículo 5, no final, o versículo diz que ele vem com todos os santos, com ele. Nós vamos entrar depois, quando o Senhor vai vir e vai pelejar, e ele vai ser rei sobre toda a terra. Mas é interessante tu analisar o que Judas fala no versículo 15. O Senhor está vindo. Ah, está vindo, tranquilo, maravilha, está todo mundo bem, ali vai fazer as pazes com todo mundo é legal? Não. Seus olhos são chamas de fogo, é juízo contra todos. Condenar dentre eles todos os ímpios. Eu falei que ímpio o que é? Aquele que não se submete à palavra, ele vive contrário à palavra. A palavra de Deus ele não faz, ele não faz questão da palavra, a palavra para ele não tem valor. Ah, Jesus falou, que maravilha, mas ele não respeita a palavra de Deus, ele não obedece, então ele é um ímpio, ele está vivendo em contrariedade. Todas as suas obras de impiedade, quer dizer, condenar os ímpios e as suas obras, as obras contrárias a Deus, obras em oposição a Deus, que eles, em oposição, cometeram. E também por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então hoje o pessoal diz e fala contra o céu e blasfema, e diz e acha que não vai dar nada. Vai dar fogo, vai dar morte e castigo eterno. Então existe recompensa. Pode parecer que não, mas vai ter. Então, pode falar qualquer coisa contra Deus, você diz qualquer coisa, qualquer palavra dura contra o Senhor, não se tem temor de Deus. Não, você fala qualquer absurdo contra o nosso Deus e contra o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e está tudo legal. Só que cada palavra dura que os ímpios falarem contra ele vai condenar. Por todas as duas palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então não vai passar nada desapercebido. Cada palavra vai ser levantada. Alguém disse que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. E que nós devemos sempre procurar não falar palavras amargas e falar palavras boas.
porque nós não sabemos o dia em que nós vamos ter que engolir aquilo que nós falamos. E vai ser amargo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça porque tu és fiel. Senhor, é dia de retribuição, não que nós nos alegremos com a destruição, mas é a verdade. O homem vive do seu jeito, fala o que quer e crê que nunca vai ter que prestar conta. Mas, Senhor, tu vem e tu vai condenar os ímpios e tu vai fazer separação e por todas as palavras duras que eles falaram contra ti, contra o teu reino, contra a tua igreja, contra os céus, porque tu é fiel e verdadeiro.